minha pova! Segunda-feira! Estamos hoje iniciando mais uma semana de estudo bíblico diário da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Adriele e eu faço junto com vocês a leitura da Bíblia em ordem dos fatos, dos acontecimentos, ou seja, em ordem cronológica. Tá bom, meus amores? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, porque nós temos vídeos diários, todos os dias, vídeos curtos, 5, 6, 7 minutinhos, contando para você em detalhes a história de personagens que são incríveis. Tá bom, meus queridos? Volta aí no meu canal que já tem bastante vídeos para você acompanhar, tá? Bom, então, sem mais delongas, no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao chamado de Moisés. No vídeo de sexta-feira nós finalizamos a leitura, volta aí para você não perder o fio da meada, aonde o Senhor fala, se apresenta para Moisés através de uma sarça ardente e fala para ele que usaria a vida dele para ele ir até o Egito, se apresentar ao faraó, que era Moisés que libertaria o povo de Deus, né, os israelitas, das mãos de faraó. Moisés, porém, faz a seguinte pergunta: quem sou eu para libertar o teu povo? Quem sou eu para me apresentar diante de faraó? Então, bora então para a leitura de hoje, exatamente de onde nós paramos, né? Que é nessa pergunta. Vamos lá? Cadê? Quem sou eu para me apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, enviou a vocês. Aleluia! Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha isso, ele fala aqui para Moisés, nessa história aconteceu aí 1900 e quantos anos antes de Cristo, né? Mais ou menos 1463 a.C. E ele fala para Moisés, né? Eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E assim serei lembrado de geração em geração. De fato, mais uma coisa que Deus falou que se cumpriu. Porque hoje eu e você, nós conhecemos Deus exatamente assim. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Assim ele é lembrado realmente até nos dias de hoje, como ele disse, 1463 anos antes de Cristo. Olha que incrível, né? Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles.
Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas, todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Olha aqui, Deus falando para ele tudo o que ia acontecer. Deus abrindo ali o chamado, falando de um propósito e falando de tudo que ele passaria. Perceba que não é para todo mundo que Deus faz isso, né? Deus, por exemplo, para José, lá atrás, Deus deu um sonho a José, dizendo que que o sol se encurvaria diante dele e etc. Mas não contou para ele, não revelou para ele que para isso ele precisaria ser jogado na cova, não contou para ele que ele seria vendido pelos seus irmãos, que ele entraria no Egito como escravo, não contou. Contou que mais ou menos assim, falou do propósito, mas não contou o processo. Aqui, ele, para Moisés, é ao contrário, ele fala tudo, ele fala do propósito, do chamado, né? E fala todo o processo de tudo que vai acontecer. Olha que incrível, né? Como saber? Para uns Deus fala, para outros Deus não fala, né? Por qual motivo? Nós não sabemos. Vai ver, né? Vai ver. Se ele contasse para José todo o processo, José fala: não, eu não quero ser vendido, não quero ir pro poço, não quero ficar preso, nem que para isso me custe o cargo de governador. Eu abro mão de ser governador do Egito, e aí muitas pessoas morreriam de fome, não só o Egito, as famílias dele, enfim, ia comprometer o propósito inteiro, né, da vida de José. Aqui, talvez para Moisés, não. Ele contando ali para Moisés, talvez Moisés fosse mais guerreiro, talvez mais valente, não sei. Aqui ele falou: vai acontecer isso, isso, isso. O faraó não vai deixar vocês saírem de lá, mas uma mão poderosa vai ser a força de vocês, mas vai acontecer tudo isso, isso, isso. Talvez para Moisés ele poderia falar que Moisés não iria correr ali, não ia ficar com medo, assustado. Não sei, gente, isso aqui é só o que eu acho, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Já vou gravar para vocês então a continuação dessa história. E eu espero vocês para darmos continuidade a essa história, essa loucura que é Moisés enfrentando o faraó no Egito para libertar o povo israelita. Ixi, tem muita história, muito babado forte vai acontecer. Então não perca a continuação do estudo bíblico diário na leitura de amanhã. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!